Olá, sejam bem-vindos ao podcast Voz Afro, seu podcast semanal. Aqui a gente fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, vivência de sucesso, os perrengues também enfrentados pela comunidade. E falar em perrengue, né? Cheguei hoje de madrugada aqui no Rio para as gravações, saí de madrugada de casa também. Postei alguma coisa, um stories falando sobre isso, né? Sobre essa saída de casa pela manhã, como é que foi, o trajeto que veio para vir para o Rio de Janeiro. E abri uma caixinha de perguntas e marquei os convidados. E aí eu descobri que o Hudson, que é o nosso convidado de hoje, estava repostando às 4 da manhã. Eu falei, caramba, por que tá fazendo isso, cara? Por que acontece esse horário? Por quê? Então, esse é o horário que eu pego na graduação, né? Eu estudo na PUC, faço artes cênicas na PUC e moro na Zona Oeste, na favela da Vila Vintém. Uhum. É uma outra extremidade da cidade, é um outro território. Então, pra gente que, né, acessa, às vezes, espaços de elite como esse, o sacrifício vale, Robélio. Assim, a gente tá aí. Eu pelo menos, venho nesse movimento, né? Com a minha vida acadêmica, ela sempre foi mesmo atravessando a cidade. Eu sou pedagogo pela UFRJ, eu tenho pós em direção teatral pela Casa de Atores Laranjeiras, né, que é a CAL, lançou Thaís Araújo, Paulo Gustavo, essa galera. Passei para o mestrado, né, na Unirio, terminei há pouco tempo agora o mestrado em artes cênicas. E agora eu tô terminando, porque ali fui ajudar um colega, por ironia do destino, fazer uma prova na PUC. Acabou que eu passei, o colega não passou. Era pra dar um apoio moral, acabou que eu entrei. Falei, como estudo, né, nunca é demais, né? Que é pra gente que é pobre, que é preto, favelado. Sim. Falei, vou ficar aqui e vou me jogar nessa também. E agora eu tô terminando lá. Mas assim, é um perrengue acordar às 4 da manhã, não é fácil, né? Eu imagino, assim, eu não trabalho, meu trabalho é somente depois das 8, que eu começo a trabalhar e tal. Acordo volta de 6h30, 7 horas, para trabalhar depois das 8. E 4 da manhã é um perrengue gigantesco. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite assim. Foi de papo, a gente conversou, você já topou de cara. Você falou que é seu primeiro podcast, né? Tá estreando. Eu sou fã dos podcasts, eu gosto muito de assistir, né? E aí, quando uma amiga falou que tava rolando esse do Voz Afro, eu falei, caramba, que oportunidade legal, né? E ela, será que a gente consegue? Eu falei, poxa, se quiser, eu tô aí. Vamos embora, vamos falar, vamos botar a boca, assim. Exatamente. Discutir, refletir sobre as nossas trajetórias de pessoas pretas, né? Sim, é um podcast com esse viés, então, assim, eu acho que diz muito para quem tá lá do outro lado, vendo as nossas trajetórias, ouvindo um pouquinho das nossas experiências, vivências. Eu acho que isso pode dar um bom caldo, assim. Sim. Eu tenho uma pergunta de prática que eu faço aqui sempre no início, quando a gente começa a gravar com a pessoa. Independente se é a primeira vez que vem no podcast, se é a 10ª vez, independente. Vamos esquecer o pedagogo, o mestre em artes cênicas, vamos esquecer a vida acadêmica. Quem é o Hugo? Hudson, perdão. Hudson é um jovem de 31 anos, favelado da Vila do Vintém, neto de Dona Edna Batista Dias da Silva, filho de Márcia Batista Dias da Silva, Robson Pereira das Neves, Geraldo Neves Filho, irmão gêmeo da Hannah, do caçula Giovanni. Eu falo para todo mundo que eu sou resultado de corpos em atravessamentos. A minha vida me constitui, eu, sujeito, pessoa no mundo, eu sou resultado de corpos em atravessamentos. Sou um cara que sonha, um empreendedor, né, que sempre viu na arte uma porta de entrada, uma possibilidade de transformar o mundo e de transformar a si mesmo, né? Então é isso, eu sou um jovem sonhador, eu sou um brincante. Gosto de falar que eu tenho 31 anos, mas assim, eu gosto de ouvir as minhas músicas infantis, gosto de brincar com as minhas crianças, eu gosto de construir um mundo à minha volta que pense a alegria, que pense a criatividade, as inventividades todas. Eu sou isso, eu sou esse sujeito, um sujeito artista. Esse é o Hudson Batista. E um homem bem plural, né? Você comentou, a gente conversando no WhatsApp, você falou assim, eu até perguntei, você quer falar sobre o quê? Você falou assim, cara, qualquer coisa, você mandou uma lista de coisas ali, porque tem bastante coisa pra gente conversar aqui hoje. E em cima disso, da sua pluralidade, como é que foi a sua trajetória? Assim, da infância, na Vila Vintém, até se tornar mestre em artes cênicas, até se tornar pedagogo, como foi essa trajetória até chegar no hoje, de quem você é hoje? Eu acho que foi uma trajetória, eu falava isso hoje na terapia, falava isso para Claudinha, minha terapeuta. Uma trajetória que foi muito amparada pelas redes. Eu tive muitas redes de apoio, né? Eu nasci numa família negra, periférica, favelada, na Vila Vintém mesmo, ainda continuo lá.
E assim, eu sou o primeiro da família a ingressar na universidade pública. Então, você entende aí que o processo da periferia, desses corpos pretos, dessas pessoas, ele é desigual ainda, em muitos sentidos. Sim, né? Total. E aí, a minha entrada na universidade, né, ela se dá muito pela minha relação com os movimentos negros. Tenho grandes mestres, professores que foram forjando em mim esse desejo, essa vontade de ser, né, de descobrir o mundo, de intercambiar pela cidade, de trocar, de me movimentar, de me relacionar entre os territórios, porque é isso, né? A gente, quando é periférico, preto, né, LGBT, enfim, a gente às vezes acha que o mundo se resume àquilo, né? E não vê que às vezes a sociedade é nossa, a gente não tem o direito à cidade, a gente às vezes fica preso a esse mundo que nos colocam, porque muitas vezes isso, né? A gente está na periferia porque nos colocaram na periferia. Para falar de Brasil hoje, mais da metade da população brasileira são pessoas pretas, mas assim, onde estão essas pessoas pretas, né? Em quantidade, que eu digo assim, não digo nem por qualidade, porque o que nós produzimos tem força, tem qualidade, tem excelência. Sim, claro. Mas falo assim, da representatividade social, né? E aí, eu, por essa rede que eu fui construindo com as pessoas, eu comecei a me entender potente. Uhum. Mas isso é uma coisa também construída, isso não é da noite para o dia, não. Porque a gente, quando é preto, a gente sofre com a autoestima, a gente sofre com a desigualdade, a gente sofre com essas negações todas, né? Com esses estigmas todos que nos perseguem, né? Uhum. E isso foi uma coisa que eu fui construindo, assim. Essa identidade negra, esse lugar do homem negro, é uma coisa que vai sendo construída ali, vai sendo forjada ali na minha relação com os movimentos sociais. Então, quando eu falei dos professores, por exemplo, foram grandes mestres para mim. Eu tenho uma professora que é a Bia Onça, né, que é a Ana Beatriz, doutoranda agora de Geografia na UF. Ela falava assim para mim, você vai estudar nessa universidade aqui. Passávamos em frente ao UFRJ na época. Eu falei, eu vou estudar aqui, nesse lugar? E você vai vir estudar aqui só tem artista. Eu falei, sério? Te vejo aqui. Aí, 6 meses depois eu tinha feito o Enem, passei na prova e entrei lá, né? Então, assim, eu sou reflexo muito dessas projeções da relação com o outro, de me enxergar potente, de me enxergar forte para que eu pudesse transformar, para que eu pudesse me reinventar, para que eu pudesse construir. E o primeiro da família a entrar numa universidade, né? Ainda mais pública. E a gente não trabalhava. Minha mãe, a gente teve um debate, inclusive até digo aqui, né, uma questão particular, de acreditar que filho de pobre não só estudava, não. Ele estudava e trabalhava. Sim, sim. Privilegiado era aquele que só conseguia estudar. Uhum. E eu bati de frente dizendo que eu ia só estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, então eu construía, né, no meio universitário, a minha relação com os professores. E isso acabou me levando a grupos de pesquisa. Eu, por ser um EUOP, que era um estudante universitário de origem popular, EUOP. Eu acabei tendo alguns benefícios de políticas públicas, né, da própria instituição, e aí me permitia ter um valor que eu conseguia ir e voltar, me alimentar, porque tem isso também, né? Você vai dar o acesso, mas e a permanência? Exatamente. Como é que você fica? Com que qualidade? Sim. Quem aprende com fome? Né? Já dizia Paulo Freire, quem aprende com a barriga vazia, roncando? Então, assim, não é só você dizer para o cara que o cara pode ir, não, mas é você construir, às vezes, e isso é uma das coisas que são mais difíceis de entender, e as pessoas não entendem às vezes, é de construir uma rede que permita o acesso e a permanência desse sujeito ali. Né? A gente, quando fala de universidade, fala de escola pública, eu sou filho da escola pública, eu sou filho dessa geração, né, dos anos 2000 ali, de refletir esse espaço como um espaço de potência nas periferias, nessas localidades, mas assim, de que maneira, com que forma, quais temas se debatem, o que se discute ali dentro? Sim. Né? A gente tem muita Lei 10.639 hoje, que determina o ensino de história africana e afro-brasileira, e tem a 11.645, que agora veio com o debate indígena também. E que isso tem permitido a gente debater esses temas dentro da escola, e mais do que isso, a entrada desses novos atores sociais. Né? Eu, né, um amigo, hoje uma amiga, uma irmã, amanhã, né? E aí vai permitindo que a gente consiga furar esses bloqueios, furar esses espaços, né? Você falou sobre um pouco da sua trajetória, como foi, e até a ingressar na faculdade. Hoje você é mestre. Sou mestre. E quando você ouve aquela frase assim, a favela venceu, como é que você enxerga isso?
Porque eu vi essa favela outro dia, acho que foi o Rafael Logan que estava falando, que perguntaram para ele sobre isso, e falou, não, a favela não venceu, eu venci. Isso. A favela não. Como é que você enxerga isso? Essa frase em si? Robélio, quem falava isso também era o Negão da BL, que é um cantor aqui de funk, né, do Carioca. A galera conhece, né, o Negão da BL. Ele falava disso. O que é vencer? Quando você está matando em massa as crianças, né? Às vezes dentro de casa, sim, crianças pretas, né? Você está matando jovens. A cada 25 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. Então, assim, que jovem negro é esse? É o jovem favelado, é o jovem que está na favela. Você hoje vai ter, assim... E é bom a gente ressaltar isso, porque a gente não é só dor, não, tá? Não, com certeza não. É importante falar que a gente não é só tristeza, não. Mas antes de pensar as conquistas, é importante a gente refletir, porque ela é individual, né? Sim, sim. O preto, ele hoje está se vendo como indivíduo em casos muito isolados, assim. Mas ele ainda é visto como um grupo, né? Não é visto como um indivíduo, né? Então, quando a gente fala que a favela venceu, eu acho que ela vem lutando para isso, assim. Ela vem lutando para se afirmar. Eu falo isso como alguém que trabalha com produção cultural e vejo a crescente de políticas públicas nesses espaços. Sim. Né? Hoje a gente tem os fomentos para a cultura, para a educação, que estão ali, uma porcentagem, uma fatia, né, desse bolo, ela é destinada às APs, que são as áreas de planejamento, as periferias. Então, aqui a gente tem 5 APs. Eu sou da AP5. Né? Ele compreende Bangu, Padre Miguel, Realengo, que é a periferia mesmo. Então, hoje a gente vê uma atenção dos gestores, né, dos secretários de cultura, de educação, que vem assim, tentando olhar para a gente de uma outra maneira, para que essa narrativa, para que esse jargão, né, da favela que vence, ele se torne uma realidade que ecoe a outros corpos, a outras pessoas, a outras realidades, a outros sujeitos também. Então, assim, tem amigos meus que não moram mais na comunidade hoje, mas também tem uma questão ali de qualidade de vida. Você acha que atravessar a cidade às 4 da manhã não é cansativo? Imagina como você deve estar cansado, como eu fico cansado, como outras pessoas ficam cansadas. Eu vi uma reportagem de uma mulher que ela passou cerca de 7 anos dentro do trem, e para ela, que ela conseguisse se relacionar melhor com o filho, ela matriculou o filho perto do trabalho, que é o tempo que eles têm, é o tempo que eles passam dentro do trem. Passou semana passada essa reportagem. Caramba. Então, assim, nós pobres, pessoas pretas, a gente está o tempo todo tendo que driblar muita coisa, né, para poder, assim... Porra, eu consegui, cara. Pô, eu consegui terminar o mestrado. Mas só Deus sabe o que eu fiz para terminar o mestrado. Não precisei matar ninguém nem roubar, né? Mas, assim, me dediquei. Mas o que é dedicar, né? Às vezes, abdicar de um final de semana. Às vezes, ter que dar conta. O dia se torna 24 horas. Um dia, você faz o dia em 25, né? Porque você, às vezes, precisa de um tempo. Diminuir a jornada de sono ali, né? De dormir para poder atender as outras questões. Então, assim, é sempre com muita dificuldade. Eu falava isso na terapia hoje também. A gente sempre passa com muita dificuldade. E chega um momento em que a gente só quer sorrir, assim. A gente só está querendo sorrir. Sim. A gente não está querendo mais falar de racismo só. A gente quer falar, assim, que a gente se tornou mestre, doutor, que a gente hoje tem uma escola de formação onde a gente consegue desenvolver planejamentos, emendas pedagógicas que destacam questões positivas da população negra, que destacam grandes heróis negros, né? Que tragam referências positivas para que essa minha autoestima ela seja construída desde pequenininho, né? Firme ali num propósito de coisas boas, de referências boas, e não só tristeza, não só dor, né? Mas ainda a gente vem vivendo num mundo muito difícil, assim. E você sabe que muitas pessoas te olham como estatística, né? Que a estatística é assim, se ele conseguiu, qualquer pessoa consegue. Já pensou nisso já? Já. E como é que você lida com isso? É isso, foi o que eu estava falando, né? É muito importante a gente olhar para as trajetórias. Cada um tem uma trajetória individual. Porque quando o pessoal olha para o seu caso, por exemplo, veio da favela, Vila Vintém, cresceu, nascido e criado lá, continua morando lá, mas é mestre, é pedagogo, estuda pra caramba, conseguiu conquistar o seu lugar, o seu espaço, e aí usam o seu exemplo para falar de uma coisa que a gente não tem, que é a meritocracia. Sim. Porque, como você acabou de falar, cada um parte de um ponto diferente. Sim. Ninguém parte do mesmo ponto. Então, não existe meritocracia nesse sentido.
Para você, é fácil ou muito difícil lidar com isso também, assim? A pessoa te olhar e te ver como referência, é uma referência boa, mas te usar como estatística, assim, ele conseguiu, então qualquer pessoa que se quiser consegue. E não é bem assim que a banda toca, né? É muito bom a gente ser referência, né? Os Sim, meus alunos, claro. então, isso é muito forte. Eu tenho alunos de 14, desde os 4 anos de idade, né? Meu afilhado tem 8, que também é meu aluno, mas vai até uma galera dos 40 anos, assim. Então, vê gente que é mais nova que eu, gente que passa por mim, né? E gente mais velha. Uhum. E ali eu vejo neles a minha referência, eu sendo um exemplo positivo disso. Sim. Né? E aí, como pedagogo, eu consigo olhar para isso com um olhar sensibilizado, assim, dessa pessoa que às vezes ela vai ter limitações para poder chegar a isso. Então, por exemplo, eu sou um exemplo positivo na minha comunidade, na minha favela? Sou. Mas quantos mais? Quantos mais existem? E aí é importante que de repente, esse momento que eu estou aqui trazendo e falando, né, para todo mundo, que isso sirva como uma injeção de ânimo, uma injeção de potência, de dizer assim, você também pode, né? Mas de que maneira, como, né? Com que qualidade, com quais necessidades, assim, para que isso se torne algo viável, né? Exato. Porque às vezes é isso, é trabalhar e estudar. E aí você às vezes fica super cansado no trabalho, se concentra mal, e aí como é que rende, como é que faz? Mas assim, é sempre com muita dificuldade, é sempre muito difícil, né? Eu vejo muito assim, que a vida da gente é sempre muito nesse lugar assim, e que a gente precisa mudar também essa perspectiva. Acho que é tentar trocar aí acho que essa narrativa mesmo, é uma narrativa que nos paralisa muitas das vezes também, sabe? Sim. A gente precisa de exemplos positivos. Eu acho que por aí. É isso. Por aí. Hudson, eu quero falar com você agora sobre empreendedorismo no audiovisual. Mas daqui a pouquinho a gente vai para os nossos comerciais. E antes dos comerciais, eu queria só te lembrar, você que está nos assistindo, vai no canal do Voz Afro, siga a gente lá no YouTube, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like lá, ative também as notificações para ser lembrado e sempre tiver conteúdo novo para você, e tem conteúdo novo todo dia também. Então siga a gente nas redes sociais também, no Instagram como @podcast Voz Afro e no TikTok como Voz Afro. Vamos comerciais, voltamos em 2 minutos. Valeu. Olá, eu sou Espartaco Chaknik, fundador e CEO da Six Wings, e você está assistindo o Voz Afro. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro, conversando hoje com Hudson Batista. Hudson, falando um pouco agora sobre empreendedorismo. O que você acha que são as principais dificuldades que as pessoas encontram hoje para empreender no Brasil, no audiovisual e também no teatro? As pessoas pretas, né? Sim, não. No modo geral. No modo geral primeiro, depois você dá os dois panoramas, do geral e as pessoas pretas. Tá. Eu trabalho com cultura há 24 anos. E eu gosto muito de usar uma frase do Harley Renaissance, que é um poeta, né? Ele é o James Baldwin. Ele constituiu um coletivo afro-americano de poetas. Né? Inclusive, ele era um homem LGBT. Ele falava assim: o lugar no qual me encaixarei não existirá até que eu mesmo o crie. O lugar no qual me encaixarei não existirá até que eu mesmo o crie. Acho que nós, né, nesse movimento de empreender, nos últimos 20 anos no Brasil, os dados, né, as estatísticas, elas vêm apontando que houve um crescimento alargado, né, das iniciativas nas áreas têxteis, de alimentos, né? Só que aí a gente olha para a cultura. E eu sempre empreendo desde 2015. Então, lá atrás, quando comecei a empreender, eu era o único empreendimento de cultura. O único? O único. Ali no meu nicho, ali, nos programas de aceleração que eu participava, nas incubadoras, nas aceleradoras. Era o único. O único de todos ali, de cultura, era o meu, assim. Né? Isso, para mim, era uma questão porque a gente tem uma formulazinha, geralmente tem lá as técnicas que a gente aprende para poder empreender melhor, né? Todas aquelas coisas todas aquelas receitas de bolo que a gente conhece, assim, quem empreende, domina, entende isso. Só que para a gente nunca se aplicava da mesma maneira, porque cada caso é um caso, como eu estava te explicando, né? Mas assim,
hoje, empreender no Brasil ainda é uma questão, assim. Eu vejo muita gente desistindo. Sim. Vejo muita gente não segurando o tranco, não. Porque empreender é abrir mão de muita coisa. É abrir mão de tempo, de dinheiro, de energia, né? Porque você é seu próprio patrão, né? Você é por você mesmo. Então, se você não fizer, ninguém vai fazer. Mas como é que faz? Quais ferramentas? Como é que domina isso? Sim. E você vai aprendendo no dia a dia. O empreendedor, eu sou um empreendedor, falo que eu sou muito solitário, né? Hoje eu empreendo sozinho, mas eu tinha um sócio antigamente. E ali eu tinha uma coisa de eu ter que me suprir nas minhas necessidades. Então eu tive que aprender a produzir, a escrever os textos teatrais, a dirigir, né? A não só dirigir, mas preparar esses atores que chegavam para trabalhar comigo, que às vezes não tinham prática. Então, como é que você pensa uma estrutura de trabalho onde você precisa formar esse artista, que chega como aluno, né? Você precisa trabalhar esse profissional, pensando na relação dele de reciclagem mesmo ali dos temas, né? E você precisa estar ali incentivando que ele continue também se formando, que ele continue também construindo, né? Fazendo a sua própria história também, porque eu acho que tem muito disso, né? Apesar de trabalharem comigo ali, eu sempre digo que as pessoas são do mundo, ninguém é de ninguém, né? A gente precisa entender que, por mais que às vezes uma criança comece com você, mas às vezes pintar uma oportunidade, tem que ir mesmo, tem que abraçar a causa. Então, assim, quando a gente está empreendendo, eu empreendo na cultura há 24 anos, como eu estava dizendo, o meu maior desafio era pensar um espaço que contemplasse a população negra. E aí eu falei assim, meu Deus, eu hoje passo por várias escolas de formação, passei por vários espaços de formação, e eu não tenho, às vezes, o debate da representatividade. Isso não aparece. O tema do teatro negro ele não aparece. Não é apresentado. Ou senão de maneira muito superficial, que a gente sempre é visto como um nicho específico. E não como parte de um processo de constituição ali das questões da formação do artista, né? Então eu venho com essa deficiência dos meus espaços de formação de escolas importantes aqui do Rio de Janeiro, hein? De que eu não tive um preparo onde eu olhasse para personagens negros, pessoas negras, em lugares de referência, tá? Que pudessem me ver possível, me fazer possível. Pô, se fulano de tal consegue, eu também consigo, né? Às vezes é um ou outro. E como é que faz? Pro artista que quer viver disso. Pro artista periférico, empreendedor, que quer viver da sua arte. Como é que faz? Hoje a professora falava, né? Uma vez eu teve professor, né? O professor que ela teve na vida, dizendo que se você quer fazer teatro, você tem que fazer por você mesmo. Não espera ninguém, não. Vai produzir você mesmo. Mas aí é muito fácil você dizer, uma pessoa que mora na zona sul do Rio de Janeiro, no meio cultural, vivendo ali na meiuca, com todos os recursos do seu lado. Os contatos, né? Você atravessa a rua, você está num teatro, atravessa outra rua, você está num cinema. Você tem todo o capital cultural à tua volta ali. Você já cresce com essa relação, né? E pra gente não, a gente vai se constituindo e construindo, atravessando a cidade. Sim. Você falou nessa resposta sua também sobre muitas vezes receber o ator muito cru, né? Que a pessoa muito crua ali e tal. Eu tô lendo, no finalzinho já do livro da biografia da Viola Davis, Em Busca de Mim. E assim, é fantástico, emocionante o livro dela, a história dela é muito maravilhosa. E no voo hoje, vindo pro Rio, eu estava lendo uma parte que ela fala assim que quando ela saiu, ela estava em Juilliard, né? Foi onde ela se formou como atriz e tal. E ela saiu, ela foi passar um tempo na África, né? Ela falou que foi até se reconectar e nunca mais, ela não voltou a mesma pessoa. Que ela falou que voltou outra Viola quando voltou da África. E ela percebeu algumas coisas assim, como por exemplo que muita gente vê o glamour de ser um ator, nem o glamour da Viola de hoje, a Viola do início assim. E que muita gente não queria ser ator, queria a fama. Que são coisas distintas, né? Essas pessoas que você muitas vezes recebem também assim, cru assim também, eles chegam visando muito a fama? Só isso, Robélio. Eu digo lá na escola, né, que eu não vendo sonhos, eu trabalho com eles. Presta atenção nessa frase. Aqui a gente não vende sonhos, eu trabalho com sonhos. Quando os caras vêm dizer assim, vai me colocar na novela das 8, vai fazer isso, vai... Eu digo assim, não. Isso aí vai ser consequência de um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, talvez um olheiro te enxergue
E sendo muito franco, assim, eu não gosto de mentira, sabe? Eu trabalho com um dos valores que é a oralidade, né? Então, assim, a minha palavra, ela vale muito. Eu sei muito da responsabilidade do que eu estou falando aqui nesse momento. Essa troca com você aqui é uma troca de energia. Sim. Então, assim, você está tirando um tempo seu precioso para me ouvir e vice-versa. A gente está aqui trocando. Então, assim, o que se fala, o que se coloca, tem que ter muita responsabilidade. As pessoas perdem isso às vezes. E aí, na hora, eu dizia isso, muito franco para um pai, né? Ah, porque vai fazer... Não sei. O que eu posso te garantir é que é uma produção no final do curso, digna, onde o seu filho vai desenvolver essas e essas competências nesse tempo. E é assim. Agora, vir com essa ideia de fama, isso é uma consequência de um bom trabalho. E outra, a pessoa que chega assim, ela não dura 5 minutos. E nem todo mundo atinge a fama, né? Não. Assim, a estatística é o quê? A cada 1 em 100, 2 em 100? Como é que é? É muito efêmero. É muito efêmero. Quantas pessoas não perderem essa mentalidade? Porque a gente vive hoje num mundo muito da body, do corpo, né? Então, esse corpo exacerbado, esse corpo na TV, os corpos nas redes sociais, tudo isso embaralha a cabeça da gente um pouco. Então, acho que é muito assim, faça você mesmo, mas assim, tem um limite para isso? Existe um limite ético para isso? E todo mundo pode ser tudo ao mesmo tempo? Todo mundo pode ser o ator da novela das 8? Todo mundo pode ser o diretor de novela? Eu acho que sim, desde que estude, desde que se dedique, desde que se prepare para isso. Mas é um caminho muito longo e árduo também, né? Para chegar lá, porque a gente vê algumas histórias, vou te citar de novo a Viola Davis como exemplo, por algo que eu estou lendo um pouco mais recentemente, assim, que é dela. E ela falou muito sobre isso mesmo, assim. Ela falou que demorou muito tempo para até ir para uma peça mesmo para ganhar dinheiro, que ela não tinha, ela pagava de aluguel $250 mensais, ela não tinha essa grana. E ela começou até que foi chamada, tinha um agente, que o cara viu ela assim na audição e ficou doido, falou que você tem muito talento e tal, mas com um agente grande, a agência que agenciava o Tom Hanks, se não me engano, Tom Hanks, que ela falou, e mais alguns lá, que bem famosos também. E aí ela foi e tal, e ela falou assim, cara, foi difícil chegar aqui. E mesmo com a gente, eu não conseguia papel. Por quê? Porque você é uma mulher negra, não tem traços finos, não tinha corpo magro, e ela nunca se encaixava, assim. Até que ela foi para uma peça chamada, acho que, Seven Guitar, acho que é essa peça que ela foi, e a peça fez uma turnê nos Estados Unidos, ela falou assim, que até a estreia na Broadway. E quando chegou na Broadway, ela falou que a sensação que ela teve foi muito maior do que ganhar um Oscar, ganhar um Tony e todos os prêmios que ela ganhou. Aquele dia a sensação dela foi assim, maravilhosa, ficou maravilhada porque ela estava estreando uma peça na Broadway. Mas teve um perrengue muito, muito, muito grande para chegar ali. Né? Então, assim, não é um caminho fácil também. Ainda mais porque nosso audiovisual ainda é muito embranquecido. Né? A gente quando fala do audiovisual, né, e ainda mais na presença das pessoas negras nesse contexto, ele é um debate que a gente até na escola discute também sobre isso, assim, porque qual é a ideia do personagem? O que é um personagem? Um personagem é um sujeito, né, uma persona, e que na maioria das vezes ele tem um perfil. Se você parte do pressuposto que esse personagem ele existe nesses moldes, você vai excluir muita coisa, você vai excluir muita gente. Você está me dizendo desde então, está criando em mim uma mentalidade de que o que funciona para esses tipos de protagonistas, sei lá, presenças VIPs, né, de novela, são esses e esses corpos. Você não leva em consideração a pluralidade brasileira, a diversidade brasileira, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no teatro, né, na escola, como a gente discute sempre, eu sempre venho pensando nessa relação de furar esses estereótipos. Você não vai... Essas novas narrativas, esses novos ecos, eles precisam aparecer. Eles precisam estar mais presentes, né? Desses novos corpos diferentes, corpos gordos, LGBTs, corpos pretos, que a gente não vê. A gente não vê isso. A gente está num movimento aí, né, no audiovisual no Brasil, muito forte, principalmente na televisão com as novelas, onde a gente tem visto uma crescente das personagens negras, né, das histórias negras. Eles começaram a entender que nós, além de darmos dinheiro, né, com a coisa do black money, como a gente bem sabe, mais do que isso, o que a gente produz enquanto dilema dá muito caldo.
Sim. Porque isso se aproxima da gente. O perrengue se aproxima de mim, se Sim, aproxima de sim. você, às vezes, numa situação, né? Uma pessoa que ama, né? Numa relação afetiva, porque a gente também ama, né? Nossos corpos também são corpos que amam, e a gente às vezes não vê isso. Então você começa a trazer arquétipos de personagens, personalidades negras para a TV, que vão estar se aproximando dessa realidade brasileira. Você começa a atrair um outro público. Sim. Você começa a atrair uma outra turma que vai olhar para isso de uma outra maneira agora. Porra, isso aqui se aproxima de mim. Caramba, eu sou assim. E não esqueça essa última novela que acabou, Vai na Fé. Tinha uma personagem que era feita... Não esqueci o nome da atriz, meu Deus. Eu sei o nome de todo mundo, geralmente. Mas ela fazia Kate Lícia. Clara Monet. Ela fazia essa personagem. Eu lembro quando eu assisti, logo nos primeiros capítulos, eu falei assim, caramba, ela parece muito com fulano de tal. Porque tem isso, às vezes, né, do jeito. Sim, né? sim. E foi um boom, porque isso não foi só... Essa sensação que eu tive não foi só minha. Ela foi, parece que uma coisa geral, assim, no Brasil. E não foi à toa, a novela foi um grande sucesso, né? Mas por quê? Tinham protagonistas negros, você tinha dramaturgos negros, roteiristas negros também que estavam ali pensando isso, porque também é só isso. Não é só você chegar e botar, você também precisa mudar essa mão que escreve, esse punho, né, de experiência. Ele precisa também ser um punho que reflita de fato as minhas dores, as minhas felicidades, os meus processos reais, né? Porque você ficar muito afastado, distanciado disso, você está na terceira pessoa, você está olhando na terceira pessoa. Sim. Olhando daqui. Eu estou olhando daqui, estou reproduzindo, igual um etnógrafo, né? Um antropólogo. E não, às vezes tem que estar dentro disso, tem passado por uma experiência como essa. Então isso faz toda a diferença. No momento em que você consegue compreender de que nossas histórias, elas têm espaço, assim, precisam ter espaço, e a gente precisa falar mais sobre isso, assim. Sim. É importante. Você falou um pouco antes sobre a gente estar num tempo de muita exposição de corpo, Sim. A busca pelo like o tempo inteiro. Como é que você acha que a tecnologia tem impactado na distribuição de conteúdo no audiovisual, seja no teatro, seja na TV, seja na internet? A gente está vendo isso, né? Os artistas estão sendo trocados por influenciadores, né? E isso está sendo uma luta aí do movimento enfim, da classe artística, né? Para refletir sobre isso. Mas assim, o que você vai fazer? O bom é que hoje a gente tem uma multiplicidade de espaços para trabalhar, né? Não só o teatro, mas você tem as séries, além das novelas. Sim, sim. Uma infinidade de plataformas digitais, dos streams, né? Das operadoras todas. E acho que isso tem dado um outro lugar assim também de tipo... acho que dá para sonhar um pouquinho, né? Dá para fazer um pouquinho. Ou, quando não, você vai lá e se produz. Né? Eu, no meu caso, estou agora produzindo um monólogo, que estou sendo dirigido pela Ana Kfouri, que é a minha professora na PUC. E, assim, é um monólogo onde eu falo da minha trajetória, da minha família, pensando a reflexão de 11 princípios afro-brasileiros, né? E aí tem sido esse lugar também, assim, apesar de estar sendo um espaço muito disputado e a gente está perdendo para essa nova geração, né? É a geração TikTok, sim. os Instagrams, né? Enfim. Mas assim, é entender que assim, se a gente não estuda, se a gente não se dedica, a gente não sobrevive. Você pode até parecer, pode até ficar, mas se não se dedicar, o mundo te engole. Só corrigindo aqui, o pessoal está gritando aqui no ponto aqui, que a atriz é Clara Monet. Desculpa, gente. Clara Monet, eu falei Clara Monet, né? Tá bem. E dando continuidade, já que a gente corrigiu o nome da atriz, né? Qual foi a sua maior referência assim, de artista? Assim, você fala assim, cara, um dia eu queria trabalhar com essa pessoa. Tem alguém assim? Tinha o Abdias Nascimento, ele morreu. Ele morre em 2011. Eu começo a pesquisar a vida do Abdias em 2010, e aí ele morreu. Mas eu gosto muito do Lázaro, gosto muito da Thaís, né? Tem uma turma boa aí, Eudan também, que é uma geração nova, Michel Gomes, uma turma nova aí que são grandes referências para mim, assim, porque são pessoas pretas, né? Sim, sim. Estão partem de sua maioria da periferia e estão conseguindo um espaço assim com consistência, né? Com importância nesses lugares. E qual é os desafios para lidar com concorrência nesse meio artístico, nesse meio criativo?
Essa é uma pergunta que não quer calar, assim, porque... porque eu acho que o mundo tem espaço para todo mundo, sabe? Apesar da concorrência, né? Eu acho que o sol nasceu para todos. Sim. Então, assim, eu também acredito que o que é do homem, o bicho não come. Então, é isso, vou reforçar aqui. Eu sempre entendi que quando você está preparado para certos momentos, aquilo vem como uma luva para você. Sim. Né? Eu hoje, aos 31 anos, estou começando a aproveitar muita coisa que eu comecei a plantar lá com 8. Eu começo a fazer teatro aos 8 anos de idade, né? Na periferia, na favela. Eu fazia teatro num espaço onde a gente velava os corpos. É uma associação de moradores, então, assim, muitas vezes a pessoa morre na comunidade, não tem dinheiro para pagar uma funerária, vela-se o corpo em casa. Antigamente era muito em casa, minha avó falava isso. Ou na associação de moradores. Então a gente estava ensaiando teatro lá, de repente a gente saía, porque chegava um corpo que precisava ser velado. Caramba! Então lidava ali também com isso, assim, isso com 8 anos, né? Pela Talentos da Vila Vintém, que foi a minha primeira companhia. Então, assim, hoje a concorrência eu digo assim, que o trabalho que eu desenvolvo na Zona Oeste, ele é diferente de tudo que muita gente vê por aí. Porque eu tive o compromisso de desenvolver uma pesquisa teatral, do audiovisual, que está procurando refletir sobre a vida a partir do outro, a partir das identidades, a partir do sujeito, a partir da experiência desse sujeito. Qual é a sua experiência no mundo? O que você traz da sua experiência no mundo? O que isso que você tem aí, o seu mais íntimo, funciona e se relaciona com esse trabalho aqui da cena? E aí não é construindo um personagem, é atuando na experiência, como um sujeito da experiência. O ator, para mim, o artista, para mim, enfim, no modo geral, ele é um sujeito da experiência. Enquanto ele não entender isso, né, ele não vai viver um processo com mais veracidade, com mais verdade, né? Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? A gente vai trabalhar com elementos que sejam próximos a gente e com elementos também do teatro mundial, da relação mundial, que a concorrência aí fora se coloca assim, né? Sim, sim. Né? Mas é mais do que isso. Meu interesse aqui é que esse processo ele se pareça com você. Sim. Ele tenha de você nisso. Falar com distanciamento, como eu estava dizendo aqui, né, desse cara que está produzindo, escrevendo para a periferia, é um outro lugar. É um lugar privilegiado. Sim. Então, assim, você precisa estar inserido no processo. Precisa olhar para o sujeito, para o outro, para o ser humano, para esse aluno, e olhar para ele como um sujeito potente. Potente de transformação, potente de movimentação, de mobilização social, de transitar, porque é isso. A gente precisa ter direito à cidade. A gente está numa fatia dessa cidade, a gente é a maioria nisso. A gente precisa ter direito aos espaços sociais, todos, no modo geral. Concordo 1000%. Como eu falei lá no início, né, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para os convidados, e a galera mandou algumas perguntas para você aqui. Mas vamos ler as perguntas na volta do próximo bloco. Vamos intervalo agora. E falando em Instagram, você não deixe de seguir a gente também no Instagram, @podcastvozafro. Voltamos já já. Eu sou Rodrigo França, sou diretor de cinema, diretor de teatro, escritor, ator, e você está vendo o podcast A Voz Afro. Estamos de volta para o último bloco aqui do podcast Voz Afro, conversando com o Hudson. No anterior eu falei com você, né, a gente encerrou falando que chegou algumas perguntas no Instagram para você. E eu vou ler uma delas aqui. Franciane Glória pergunta para você o que te motiva a empreender e qual é o seu objetivo? O que me motiva a empreender é transformar a realidade. Né? E eu quero ser referência em ativismo criativo. É isso. Isso que me motiva a refletir. Vamos lá, tem mais um aqui. Acho que é Diego, né? DG, deve ser Diego ou Douglas, não sei. Qual a importância de corpos pretos no teatro e nas produções brasileiras? Poxa, essa pergunta é boa. Valeu, DG. A importância é que a gente começa a transferir e modificar a lógica, né? Essa lógica excludente, essa lógica do genocídio, né? E aí você tem os caras, às vezes, os homens, as mulheres, os minas, os monos, as monas, né? Você tem, às vezes, em locais de referência, como a cena, né? Com protagonismo, isso dá uma outra visão de mundo, assim.
a gente começa a se ver possível. Sim, a gente começa a se ver como história, como corpos reais, como corpos que existem e que precisam ser levados em consideração, né? Você começa, quando você traz temas como esse, como você traz o debate racial, né, de diversidade, você está dizendo, está reafirmando de que esses corpos existem e que eles precisam ser falados, ser pensados, serem visibilizados. Como é que você quer falar de um mundo de diversidade, pluralidade, se você abraça uma única categoria, se você ainda valoriza os mesmos arquétipos, os mesmos modelos de referência, dos corpos, de cores de pele, né? Cadê? Você não fala do Nordeste, você não fala das populações negras quilombolas, indígenas. Sim. Né? Eu trabalhei num quilombo que as pessoas tinham ideia de que as pessoas no quilombo eram selvagens. Isso há 10 anos atrás. As pessoas tinham essa noção, assim, como é que é isso? Um quilombo? O que as pessoas falam? Português? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E eu, na época, tinha 21 anos. Um trabalho, né, que fui chamado para fazer lá, a gente teve até uma produção, um livro, depois virou uma peça de teatro isso. Mas assim, a gente não conhece a trajetória dessas pessoas. E quanto mais a gente trouxer isso como pauta, como debate, como ponto focal, a gente vai ter transformação. É isso aí. Tem mais uma pergunta do próprio DG também aqui. Eu coloquei aqui: um país onde temos a senhora Montenegro como referência artística, qual o papel do professor e instrutor teatral para as crianças pretas? Nossa Senhora, hein? Apertou sem abraçar, né? Porque eu acho que são coisas que ecoam de uma maneira assim... E é tão subjetivo, sabia? Essa relação é tão subjetiva, porque ela não está dada. Ela é construída. O pedagogo, o professor, é aquele que encaminha, né? Aquele que pega na mão, né? Muitas das vezes eles pegam na nossa mão e levam, né? Então, assim... Está no processo de formação, que é um processo continuado, é um processo processual, e é isso mesmo, né? Porque tem uma questão dialógica ali, tem uma questão de troca, ele está envolvendo vários outros processos cognitivos que às vezes não vão dar conta. E às vezes é muito profundo essa relação que nós, professor de teatro, professor da escola, está produzindo nesse aluno. A gente muda uma vida. Sim. A gente faz uma diferença. Os professores todos mudaram a minha vida. Agradeço a Bia Onça, agradeço a Ana Paula, né, que foram professores, diretora, né, que estavam ali fomentando na gente a arte, acreditando no que a gente fazia. Sim. Éramos 15 meninos pretos favelados na época, o Mochon, que é um colégio estadual lá na Zona Oeste. Então a gente fazia arte, fazia cultura, deixava aquela escola de cabeça para baixo. E a diretora fazia assim, ó, batia a palma. Falava assim, mais, manda mais. Então, eu falei, eu recebi muito apoio, muita rede, muito apoio de muitas pessoas assim, que foram importantes demais para o meu processo. Então, quando ele fala do professor, né, independente da Fernanda Montenegro, que eu acho que a Fernanda é só mais uma, né, apesar de ser a Fernanda Montenegro, mas assim, existem muitas outras referências também que precisam ser colocadas aqui, né? Quando a gente fala de uma dona Léa Garcia, de uma dona Ruth de Souza, foram mulheres também negras do seu tempo, com as suas questões, que combateram o racismo, que estavam ali de fronte mesmo, né? E não peitar, e não deixaram a peteca cair, estavam ali abrindo espaço para que nós hoje chegássemos aqui e produzíssemos isso que a gente está fazendo aqui hoje, para que eu estivesse na universidade pensando isso. Então, assim, eu acho que é isso, é 2 pesos, 2 medidas. Não dá para a gente olhar para o mundo uma referência única e exclusiva. Acho que quando a gente olha para esse mundo colorido, plural, a coisa fica melhor. Sim. Né? Aí você falou bastante sobre teatro. A gente está conversando no off, antes estava conversando, até no WhatsApp, a gente estava conversando sobre a pauta e tal. E você falou que eu falava sempre teatro aqui, quando eu falo de audiovisual. E teatro. O teatro acaba sendo aquela porta de entrada mesmo para novos atores, né? E você comentou que você trabalhou aqui no intervalo, trabalhou com o Rodrigo França e tal. A gente gravou com ele já um episódio. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa experiência do teatro mesmo. Como foi para você, como é para você ainda lidar com o palco, com o teatro, seja como ator, seja produzindo, seja dirigindo. Como é que é para você?
teatro é vivo, né? O teatro é potência. O teatro é transformação. Eu sempre digo, né? A gente olha para um palco vazio. Um palco vazio, ele é uma potência viva. Ali a gente produz tudo. Tudo que a gente quiser está ali dentro. Às vezes, o ator e texto, a cena e a luz. Ele ali, dando conta de construir uma cena, de pensar uma cena. Porque permite que a gente abra o nosso pensamento sensível. O Augusto Boal fala muito disso, né? Ele fala do pensamento simbólico e pensamento sensível. E a arte, de modo geral, no meu caso, teatro, como a gente está falando aqui, ela permite que o outro consiga ter uma relação subjetiva, mas ter um olhar mais sensível sobre a realidade, sobre o espaço, sobre o mundo. Então isso faz com que o outro se transforme. E no ato de sua transformação, ele transforma o outro, o espectador, né? Aquele que está ali contribuindo para que a obra aconteça, porque eu acredito muito nisso, né? Que hoje eu enceno, eu no teatro, nesse trabalho que a gente fez. Na época eu fiz um trabalho que foi Contos Negreiros do Brasil, é um conto de Marcelino Freire, né? A gente falava disso, assim, da força de como o texto ele tem uma responsabilidade. Ele não é tudo, tá? Mas ele tem uma responsabilidade, porque ele inaugura, né? Ele faz com que esse espectador reflita, ele faz com que esse espectador abra imagens. Eu em cena falo da chacina que aconteceu na minha família em 82, né? E aí eu não vou... E aí foi um debate da diretora, na época a gente construindo o trabalho, aquela coisa toda de como seria colocar isso em cena, de como seria trazer isso para a cena sem parecer jornalístico. Porque só o que eu queria era abrir imagens. Só o que eu queria era fazer com que o espectador se sentisse pertencente e parte daquela realidade, daquele começo ali, daquela história. Que eu vou no passado, volto no presente, me relaciono com o futuro, brinco com isso. Dessa não linearidade, dessa permissão de ser, de me movimentar, de perfurar, de fraturar essas realidades sociais. O teatro me permite fraturar realidades. E quando eu digo fraturar, é para que a gente remonte, para que a gente reconstrua, para que a gente fale assim, cara, pô, tá, mas esse corpo aí, né, que para vocês é padrão, que para vocês é a última coisa do mundo, isso já não tá mais, isso já não é suficiente. Sim, sim. Porque a vida tá muito abrangente lá fora. A vida tá gritando para mim lá fora, que fala assim, mano, se reinventa. Mano, reconstrói isso aí. Sim. Mano, muda essa rota. Tá com teu problema assim de depressão? Não tem depressão, né? Mas digo assim, pensando em exemplos de pessoas que tenham depressão, repensa essa rota. Sim. E o tempo todo ali tá obrigando da gente, da vida, nós pessoas, né, a refletir para esse mundo, mas para reinventar esse mundo. Porque não está cabendo mais a mediocridade, não cabe mais a intolerância, não cabe mais o preconceito, não cabe mais esse estigma torto dos olhares em relação às populações negras. Muita coisa já não cabe mais, muita coisa está obsoleta, já era para estar em desuso. E aí falam assim, será que o racismo acaba um dia? Eu acho que não. Nossa. Eu acho que não. E não é um problema meu nem seu. É assim, e como é que a gente faz? Porque você fala dos séculos XIX, século XX, que foi o movimento dos eugenistas, né? E você fala assim, olha, eu vou trazer essas populações europeias aqui para o Brasil para que a gente consiga eliminar os descendentes de Cã. Dentro de 50 anos, 60 anos, os eugenistas, né, Gobineau, Nina Rodrigues, todos esses loucos da época, acreditavam que nós, brasileiros, depois de uma entrada que você tinha, né, na travessia do Atlântico, para cada 4 corpos negros chegava um europeu aqui. Então, para cada 4 corpos negros, era uma pessoa europeia que entrava. E se comparar isso... Porra, o que fizeram dessa sociedade? E aí você quer limpar, você quer varrer, você quer... E aí é uma dificuldade, porque se a gente for refletir esses trabalhos que a gente tem produzidos no século XVIII, XIX, XX, dessas pessoas que pensavam a sociedade brasileira, e a gente vê o mundo hoje, é o que você está falando aí. Tem fim? Não sei. Mas a gente está aqui para poder refletir sobre isso. A gente está aqui para botar mesmo o pau na mesa, para poder dizer que não, que a gente não quer mais,
A gente sabe, sim, se portar, a gente sabe, sim, transitar, a gente sabe, sim, dialogar, né? Que a gente sabe, sim, ser potência, cara. Sim, É só isso que a gente quer ser. A gente quer viver, que acho que é isso, né? Enquanto não nos deixarem viver, porque esse genocídio desenfreado ele vem desde que esse mundo é mundo, né? Sim. E aí eu estou falando de uma perspectiva desde os navios negreiros até os dias de hoje. Sim, sim. Aí, qual a perspectiva que você tem de esperança? E é exatamente essa. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu não sei te responder. Eu acho que não, porque não é um problema nosso, não é um problema de pessoas negras. É um problema do branco. Ele que causou isso, ele que criou isso, ele que tem que resolver isso. Eu acho que ele não está disposto a resolver isso. Sabe? Então, por isso que eu não tenho esperança que acabe. Eu tenho esperança que diminua com leis mais severas, sendo punitivista mesmo. Não vou falar assim, não tem que ser punitivista, tem que ser, não sei, a educação. Não, é punitivista mesmo. Eu acho que já deu, já com essa parte de ser muito amor também aquilo ali. Posso estar, assim, redondamente enganado em relação à minha posição. Só que enquanto não houver punição severa e leis sejam cumpridas, não vai diminuir. E a gente viu, em uns tempos para cá, as pessoas se sentindo mais encorajadas a cometer atos racistas. Sim. Mais encorajadas. No mundo de hoje, inclusive. Exatamente. Então, por isso que eu não tenho esperança que acabe. Eu tenho esperança que diminua. E que essas pessoas que estão se sentindo encorajadas, que voltem para o buraco onde elas estavam, sabe? Sim. Eu penso um pouco nessa linha. Não tem espaço para você aqui. Exatamente, exatamente. O geógrafo Milton Santos, ele vai falar do mundo sobre 3 perspectivas. Um trabalho maravilhoso que ele escreve no livro Globalização, né? Ele vai botar o mundo como fábula, o mundo como perversidade e o mundo na sua realidade, no seu ponto realista. Essas 3 situações, fábula, perversidade. A fábula seria essa ideia romântica que a gente tem, de que todo mundo vive maravilhosamente bem, vivemos a democracia racial, que nunca teve problema com racismo no Brasil. É isso. O mundo como perversidade seria esse momento aí onde a gente vê esses racistas colocando a cara, né, tendo coragem para cometer essas atrocidades. E o mundo realista seria esse mundo onde a gente está aqui, ó, tendo plena consciência de que esse é um problema que não é nosso, que não fomos nós que criamos, mas que cai na nossa conta, porque está matando a gente toda hora. Sim. Né? Tá aniquilando a gente toda hora. Então, assim, é deles, mas assim, quem está pagando essa conta somos nós, infelizmente. Sim. Né? Então, quando ele vem com essas 3 perspectivas, a realista que mais me chama a atenção, porque é nela que a gente vai produzir avanço. É nela que a gente vai conseguir olhar para frente e, mano, torcendo para que uma máquina não me mate, assim. Para que uma máquina não atravesse meu corpo e me torne mais uma estatística. Mesmo sendo um professor, mesmo sendo alguém que está aqui nesse momento, refletindo, falando com vocês, trocando, entendeu? E muitas vezes ainda você tem que se colocar no lugar de subserviência para conseguir transitar em alguns ambientes. Um exemplo, me corrija se eu estiver errado. Tá. Você está na PUC. Tô. É um ambiente majoritariamente branco, porque é uma universidade de elite. A gente sabe que é. Então, assim, eu não sei se é o seu caso, mas eu já vi muitos casos de pessoas que transitam nesses ambientes de universidades que são majoritariamente brancas, e não estou criticando a universidade em si, sabe? Não é isso. Mas se coloca em lugar de subserviência mesmo, de servo mesmo, para conseguir transitar, para conseguir sobreviver naquele lugar. E não é só lá também, isso é em várias partes da sociedade. Isso é com amigo, isso é em restaurante, isso é na sua comunidade, muitas vezes. Sabe? E imagina assim, aí eu te perguntar lá no início, acabou passando, né? Foi entrando em um assunto e em outro e tal. Até para você, por exemplo, você é um homem negro, LGBT, que eu imagino que deva ter sofrido preconceito, porque o homem negro já sofre o próprio preconceito. O negro LGBT, o homem gay negro, pior ainda. Porque a gente está num país que mata muito homossexual. Mata muito. E até emendando nisso, assim, falando um pouco dessa questão da subserviência, se você concorda com esse pensamento, com esse ponto de vista, e também como é que foi para você crescer na comunidade sendo um homem negro e gay. Falando da PUC primeiro, né, assim, a minha relação ali com o espaço, eu tive muitas surpresas assim ali. Um dos momentos que mais me marcam foi no momento em que eu me iniciei para o Candomblé, em 2019, e a gente passa naquele período onde a gente tem que ficar, né, de quelê, e aí tem a vestimenta, aquela coisa de branquinhos, 3 meses, aquela coisa toda que quem é candomblecista sabe.
né? E eu lembro que eu tive aula com um padre Marcos. Eu sou apaixonado por esse padre. E era um cara assim, de uma sensibilidade, de um respeito. Um homem negro, padre negro, mas assim, que me deu uma aula de humanidade que você não faz ideia. Ele, no final do período, ele para assim na sala e diz assim: eu queria muito agradecer a presença do Hudson aqui nessa sala, porque ele me fez refletir sobre a minha trajetória toda até aqui. Um professor da PUC me dizer isso. Um homem negro. A gente encontra às vezes no corredor. Poxa vida. Sensacional. Então, assim, é dessa rede que eu tô falando, assim. Então, dessas pessoas, desses anjos. Que são anjos que atravessam o nosso caminho, a gente às vezes não se dá conta, né? Então, esse é um lado que, assim, apesar de ouvir casos de colegas que sofreram com intolerância, né, com o próprio racismo dentro da faculdade, né? Eu venho driblando porque eu me posiciono de uma outra maneira. Uhum. Eu acho que ninguém chega e fala qualquer coisa para mim. Não sei se é meu tamanho, se é a minha forma de falar, de gesticular, mas ninguém se sente autorizado a falar de qualquer maneira comigo. Eu não sei, a vida vai fazendo isso com a gente também, né? Vai deixando a gente de uma postura... Vai calejando, né? De um lugar que é assim, vou me sentindo aqui, ó. É isso, vamos passar por cima de mim? Tenta para ver se vai conseguir. Que às vezes seja um lugar até meio que incisivo, né, das relações, mas como que faz? Como é que segura isso? Uhum. Né? E aí é no dia a dia que você vai lidando. Na comunidade, assim, o meu debate da questão, por ser uma pessoa LGBT, ele se coloca, mas sempre foi muito diferente, porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, né? Uhum. Sempre busquei muito me formar para não ser um marginalizado, para não ser o sujeito que estava ali virando chacota, né? Em perspectivas, às vezes, de intolerância, né? Então, para mim, sempre é um lugar assim que eu vejo, né? Pessoas, amigos meus que sofrem com homofobia diariamente, né? Então vivem isso na pele diariamente. Mas, assim, no meu caso, eu digo que isso é um pouco menos por conta, às vezes, da minha postura, da minha maneira de falar, né? E isso acaba indo para um outro caminho, assim, né? Mas eu acho que são formas e maneiras de a gente conseguir lidar também com o mundo. Sim. Né? Eu fui aprendendo a lidar com esse mundo. Fui criando signos para lidar com esse mundo. Comportamentos, né? Que me permitiram hoje estar onde eu estou, enfim, né? Não me via possível de nada disso. Não me via dentro de nenhum desses espaços. Te falo aqui. Não me via. E hoje passei por todas as instituições mais legais, mais bacanas do Rio de Janeiro, eu passei por elas. Então isso não tem preço. A educação me salvou. A educação me salva todos os dias. Sim. É isso. Putz, eu confesso um pouco frustrado com esse episódio, porque chegou no final dele aqui, acabou o nosso tempo, e eu não fiz nem um terço da nossa pauta aqui. Vai ter que voltar, cara. Vai ter que voltar. Tem uma perguntinha, não? Queira fazer muito aí? O tempo da CP acabou mesmo, assim. A gente foi o nosso tempo aqui. Tudo bem. Mas vai ter que voltar. Com certeza. Pra gente continuar aqui a nossa conversa, porque... Foi um prazer. E muito feliz mesmo. Assim, dizem que quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Eu também achei. E passou muito rápido aqui esse tempo nosso aqui, mas foi muito bacana. Obrigado mesmo por estar aqui hoje, por ter aceito nosso convite. Foi sensacional o papo, curti muito mesmo. Eu vou te falar, eu sempre tive um sonho de participar de um podcast, né? Sério? Eu falava com um amigo que a gente ia fazer um lá na comunidade. E estreou com a gente. Poxa vida, esse é melhor. E agora, assim, tendo essa oportunidade de vir aqui falar, de me colocar, que presente. Agradeço a vocês aí pelo convite, né? Por ter a oportunidade de vir falar um pouco da minha trajetória, trocar com você. Equipe bacana pra caramba, né? E tamo aí pra transformar, pra reinventar esse mundo, pra fazer barulho mesmo. E é isso, podcast Voz Afro. Isso aí. Você que mandou pra gente a mensagem aqui no Instagram, com as perguntinhas aqui, que a gente compartilhou com o Hudson aqui hoje. Obrigado também por você ter participado, né, feito esse podcast com a gente. É sempre nossa ideia aqui, ampliar a voz de todo mundo aqui, da comunidade negra. E nosso muito obrigado por isso. Como eu falei lá anteriormente também, siga a gente nas redes sociais, @podcast Voz Afro no Instagram, @Voz Afro no TikTok, @Voz Afro no YouTube. Deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo também. Inscreva-se no canal, ative a notificação para receber conteúdo novo. Então, assim, participe com a gente. Você é muito bem-vindo aqui para fazer esse podcast com a gente. Nosso muito obrigado e até a próxima semana.